Olá, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre a gestão do PPCP. Nós vamos fazer uma análise de comparação entre a gestão tradicional e uma gestão Lean, uma gestão com base na manufatura Lean. Vamos conhecer essas diferenças aqui e os seus resultados. O ambiente de manufatura, em geral, eles são complexos. São caracterizados por um alto nível de dependência e variabilidade dos processos. O planejamento e a programação de vários recursos, a aquisição de matéria-prima dos fornecedores, coordenação de todas as atividades com o propósito de cumprir as datas de entrega dentro do prazo e com qualidade são tarefas pouco fáceis de lidar no dia a dia. Os sistemas computadorizados foram desenvolvidos com o objetivo de tornar a realização dessas tarefas complexas mais fácil. Os sistemas não são capazes ainda de resolver todas as dificuldades, sanar todos os males. Em algumas situações, em alguns casos, até dificulta. Sistemas que foram desenvolvidos para uma mentalidade de gerenciamento tradicional criam barreiras que dificultam ter uma visão sistêmica dos processos, enxergar os impactos da variabilidade dos processos planejados versus programados, seus impactos nos custos, impactos na data de entrega, quebra de fluxo em relação à meta, etc. Então, assim, eu não conheço todos os sistemas, conheço alguns muito bons, mas todos eles têm essa dificuldade, né? Você tem uma visão sistêmica dos processos. Então, você tem que tirar N relatórios para poder você chegar a uma conclusão sobre o processo. Só que não permite você ter uma visão sistêmica, né? Você não consegue enxergar os impactos das variabilidades que estão ocorrendo com as datas finais, certo? Então, esse é um ponto. A mentalidade de gerenciamento tradicional, ela cria barreiras que dificultam ter uma visão sistêmica dos processos, enxergar os impactos das variabilidades dos processos, planejados versus programados. Seus impactos nos custos, impacto nas datas de entrega, quebra de fluxo em relação à meta, etc. Gestores com mentalidade de gestão tradicional alimentam crenças que os impedem de compreender uma gestão Lean. Uma gestão focada na variabilidade, você está ali atento na variabilidade, porque ela acontece. E está focado na dependência de um processo em relação ao outro, nos lead time do processo, no giro da matéria-prima, etc. Não percebem que fazem somente o controle do executado, ou seja, uma gestão pós-morte, após o acontecido, são experts em exigir dos colaboradores sem avaliar as condições necessárias. Então, assim, esse é o modelo que mais a gente encontra nas empresas. E que as pessoas, quando a gente fala em manufatura Lean, ficam olhando assim, mas eu já faço isso. Aí quando você começa a acompanhar o processo, você vê exatamente as diferenças. Visitar o Gemba, né? O que é o Gemba? É o local onde as ações acontecem. Fazer perguntas sobre o processo, compreender no físico as interações e variabilidades na execução entre os processos, para alguns é algo que não é visto como necessário e importante. Eu percebo até um certo descaso quando convidamos para ir ao Gemba. Nós da SA somos uma consultoria que vai no Gemba, que vai lá no processo, conversa com as pessoas, observa como é que estão sendo executados. E a gente percebe claramente que muitos gestores ficam incomodados com isso, né? Estão acostumados com aquele estilo de consultoria que fica mais dentro de uma sala, que discute mais estratégias, não entra no processo, não desce lá no processo para ver como está acontecendo, né? Como é o nosso caso, nós somos uma consultoria de ação. A gente vai lá dentro do processo, vê como é que acontece. E a gente percebe que alguns gestores ficam incomodados com isso, né? Eles não gostam muito disso, existe uma barreira, uma distância. Uma característica comum em um gestor com a mentalidade de gestão tradicional é estabelecer
diariamente prioridade dentro dos atrasos. Todo santo dia ele pega a relação do que era para ter acontecido e vai escolher, vai decidir quem vai ficar para seguir no processo depois. Então, dentro daqueles 10 itens, ele faz uma eleição ali, pela pressão que está recebendo, que é que ele vai botar para frente. Enquanto isso, os outros ficam para trás. Isso é uma característica. Como não exercita a gestão diária, né, não compreende a importância de acompanhar os resultados planejados previamente e programados no momento do planejamento, todos os dias, o importante de hoje não é realizado. Quando alguém pergunta sobre um determinado processo, vai atrás e verifica, descobre que não andou no processo e vira urgente. Então, uma característica é essa: não quer acompanhar todos os dias, não enxerga como necessário, acha que é muito fazer isso todos os dias, mas entenda, quem é gestor de um processo, né? Eu estou falando isso a nível de diretoria. Nível de diretoria fica impossível o diretor estar lá em todos os detalhes. Mas o nível de gerência de uma área, a nível de supervisão, certo? Esse acompanhamento tem que ser diário. Ele não pode ficar por uma vez por semana, né? Como a gente já comentou algumas vezes, tem processos que têm independência um do outro, tem processos que são independentes e tem as oscilações, que fazem parte das características dos processos. Então a pergunta é essa: é dessa forma que acontece a sua empresa? Agora, reflita bem, que muita gente acha que faz gestão diária, faz gestão diária, o GD, né? Está acompanhando, mas, na verdade, isso não acontece. A mentalidade de gestão tradicional, não vou aqui nomear de antiga, porque ainda é muito usada por muitos gestores, é o modelo de gestão que mais se conhece e pratica. As necessidades dos clientes mudaram. Os colaboradores têm mais informação que no passado. O colaborador hoje tem uma noção, tem mais conhecimento do que os colaboradores de 30 anos atrás, quando eu comecei, 40 anos atrás. Os resultados alcançados com essa mentalidade não atendem mais às demandas de hoje. Esse é o grande ponto. É você compreender por que é que hoje, por que é que hoje essa forma não atende mais à necessidade do mercado. Está ultrapassada. Né? Então, assim, eu preciso me reciclar, eu preciso aprender novas técnicas, nova maneira de fazer a gestão. E eu tenho que estar aberto para isso. Não adianta eu querer me segurar dessa forma de trabalhar, que o resultado é esse daí. Se a sua empresa ainda está satisfeita com esse resultado, comece a se preocupar, porque da noite para o dia os donos da empresa, a diretoria da empresa, vai perceber que precisam de outro tipo de pensamento e vai querer que você faça, que você tenha. Né? Mas se você não se preparar para isso, através de conhecimento, de estudar, buscar informação, provavelmente você vai ficar fora do mercado. A gestão do PPCP Lean deve atuar nos pontos da variabilidade, ou seja, nas oscilações estatísticas, nas dependências dos processos. Então eu tenho um processo que para o processo seguinte, iniciar, depende da conclusão do anterior. Não adianta eu programar o setor seguinte e ficar ligando, perturbando a cabeça do supervisor do processo seguinte, que ele cobre o anterior. Não adianta isso aí não funciona mais. Com esse tipo de empresa, o que a gente observa é que os supervisores passam um dia estressados. Primeiro que daí a pouco você começa a perceber que um não vai cobrar o outro. Né? Eles não vão se atritar entre eles. É um fato. Então, esses são fatores que tornam o resultado e o controle do desempenho das operações de fabricação bastante difícil, pessoal. Então, se o PPCP não entender onde é que ele deve atuar, onde é que ele deve todo dia estar olhando ali, fazendo a gestão diária, que são os pontos de variabilidade, nas oscilações, nas dependências do processo, controlando os lead time, não vai ter um resultado diferente. O resultado é sempre aquele, insuficiente para atender a demanda da empresa. Aí você chega em algumas empresas, você tem
setores com várias pessoas só para empurrar a produção, as programações para os setores seguintes. Na verdade, a gestão diária é função de todos os gestores em todos os níveis da hierarquia. Nada mais seria que lidar com interrupções do fluxo do processo e seus impactos sobre os processos seguintes: eficiência, qualidade e prazo de entrega. Então, ou seja, na verdade, a gestão diária é função de todos os gestores, em todos os níveis. Então, você tem que aprender a lidar com essas interrupções, com os impactos. E se você faz isso diariamente, você mais rápido está corrigindo. Se você faz uma vez por semana, né, quando você pega para ver, já perdeu. Às vezes já perdeu a meta do mês. Se faz necessário ter ferramentas de gestão, plano mestre, planejamento operacional, que facilite a identificação das variabilidades e dependências do processo. Além, claro, do entendimento do gestor em saber fazer e querer fazer uma gestão diária na execução de todos os processos. Buscar uma visão sistêmica de todo o processo. O lead time real de uma produção é sempre maior que a soma dos tempos dos processos e do setup. Lembre-se disso. Sempre que houver uma atividade sujeita à variabilidade, é claro que o tempo real de execução, início ou fim, será diferente em qualquer plano de produção. Para aproximar o planejamento do realizado, se faz necessário que as pessoas façam acompanhamento e execução do planejamento online. Esse é outro ponto de mudança que faz a diferença. O supervisor controlar os resultados ali no momento que está acontecendo no físico. Não é depois. Receber a informação depois é o que a gente chama de pós-morte. Não adianta, não tem mais o que fazer. Lead time de produção é igual à soma de todos os tempos de processo, mais todos os tempos de setup, mais tempo de processamento do nível de abastecimento. Essa é a definição do lead time de produção, dentro dos conceitos de Manufacturing Lean. Essa é a consultoria industrial, trabalha dentro dos conceitos da Manufacturing Lean, buscando sempre o aumento do tempo realizado dentro do tempo disponível. Né? Você necessita de um trabalho PTCP, planejamento, programação e controle. Para mais informações, entre em contato com a gente. Fale com o Sérgio Amorim ou a Magna Mota nos números aqui expostos. Tem o nosso site também com bastante informação sobre Manufacturing Lean, sobre o PCP e outros setores afins da indústria. E nas redes sociais. Você vai encontrar também aqui no Instagram bastante informação sobre o nosso trabalho. Até a próxima.